Olá, Jardim, paz e bem, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus. Nós vamos para mais um devocional do Jardim e o devocional de hoje ele tem por título A Ação Exclusiva do Espírito e está baseada no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 ao 13, que por sinal é um texto bastante conhecido e diz assim: No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: Como isto é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: Que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: Eles estão bêbados. Vejam, o texto, que eu já disse, o devocional de hoje tem por título Ação Exclusiva do Espírito. Ele está baseado nesse texto de Atos e para a gente entender o que aconteceu ali no momento, e na ocasião que o texto descreve, eu vou começar falando a respeito de uma experiência que eu tive. Isso em 2001. Em 2001 eu viajei ao Rio de Janeiro, eu fui ao Rio de Janeiro para um congresso. Estava finalizando meu curso de História e fui para um congresso. E era um congresso internacional, o que a gente chama. Esse congresso acontece todo ano, basicamente. É o Perspectivas para o Ensino da História, é o nome do congresso. E lá a gente recebeu, como um dos palestrantes, um pesquisador chamado Jacques Neville. Se não me engano, ele é franco-canadense. Digo franco-canadense, ele é de lá da região do Canadá, da parte, onde o idioma principal é o francês. Mas aí ele ia dar a palestra dele em francês. Eu digo, problema. Como é que eu vou entender esse camarada se eu não sei francês? Mas aí quando a gente chegou no congresso, na sala, cada pessoa que estava ali recebeu um kit, que tinha tipo um radinho e um fone de ouvido. E na medida em que ele ia falando, existia um intérprete que ia traduzindo e a gente ouvia a tradução no fone de ouvido. Foi mais ou menos isso que aconteceu ali nesse episódio de Pentecostes. Os judeus, os discípulos na realidade de Cristo, eles receberam o poder do Espírito e começaram a pregar ali o Evangelho com ousadia. Mas eles falavam no seu idioma, que era o aramaico, o hebraico. E as pessoas que estavam ali naquele momento eram pessoas de várias localidades do mundo, que se conhecia na época ali daquela região, Oriente Médio, África, talvez Europa.
E cada um que estava ali presente ouviu o que saía da boca dos discípulos no seu próprio idioma. Aí, naquele momento, o Espírito Santo, né, ele fez o papel que hoje esse radinho, certo, com o fone de ouvido e o intérprete fazem. Ele traduziu simultaneamente o que aquelas pessoas, os discípulos, estavam falando para o idioma de cada um daqueles cidadãos que estavam ali, né? Daquelas pessoas que estavam ali. Em outras palavras, né? O que é que a gente tira aqui? Que quando o Espírito Santo de Deus ele age, a gente vivencia milagres. Porque pode parecer uma besteira, mas é um milagre você falar no seu idioma e a outra pessoa que não sabe nada do seu idioma entender tudo que você diz. Certa feita, aí eu não sei se é verdade, né? Mas eu ouvi um missionário contar uma história e eu não duvido que possa acontecer isso mesmo não. Que ele viajou para uma região ele estava viajando para a Europa, não lembro para qual território, mas ele fez uma ponte aérea ali na região da Alemanha. E ele teve que esperar um tempo para poder pegar o avião que iria para o outro território, que eu não lembro qual era. Aí ele disse que encostou uma pessoa do lado dele e que ele sentiu uma vontade muito grande de falar da palavra para aquela pessoa. Mas a pessoa não entendia o português. E ele disse que simplesmente ouviu a voz, né, na sua mente ali dizendo, somente fale. E ele chamou a atenção da pessoa e começou a falar. E ele disse que a pessoa conseguia entender tudo o que ele falava. E que depois ela falou e ele entendeu tudo o que ela falava. Ele atribuiu a um milagre, né? Se a história do camarada é verdade ou não, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que quando o Espírito Santo de Deus ele age, milagres acontecem. Mas como é que ele age? E quando ele age? Na hora que ele quer e como ele quer. Diz a palavra, né, que o Espírito é como o vento que vem de onde ele quer e vai para onde ele quer, e ele passa, né? E a gente não sabe para onde ele vai, mas ele passa, a gente sente ele vai. E nós, enquanto cristãos, nós temos que entender que as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas acontecem por ação do Espírito Santo. As coisas mais poderosas que a gente pode presenciar, elas acontecem pela ação do Espírito Santo de Deus, mediante a vontade de Deus. Então, nesse sentido, eu tenho dificuldade, por exemplo, de entender quando a gente vê em algumas igrejas, tipo culto de ação e mover do Espírito Santo. Se o Espírito Santo ele faz o que quer, age como quer, na hora que ele quer, quem sou eu para dizer que numa quarta-feira, às 7h30 da noite, o Espírito Santo vai se manifestar, se fazer presente no meu culto, na igreja que eu sou pastor, ou sou dirigente, ou eu simplesmente participo como membro. Eu não tenho o poder de dizer que o Espírito Santo ele vai agir naquele dia porque ele faz da forma como ele quer. Mas em contrapartida, a gente tem que entender também o seguinte, que ele faz como ele quer, na hora que ele quer e para a finalidade que ele quer. Mas que
a gente depende dele. Então, que a gente depende do mover do Espírito Santo. Como diz no texto devocional, para a gente fechar, a igreja e sua obra no mundo não se definem pelo que nós podemos fazer, porque nós somos inteiramente dependentes do que somente o Espírito pode fazer. Em outras palavras, isso nos torna ousados e sossegados. Ousados porque a gente sabe que o Espírito pode nos dar ousadia para fazer coisas que a gente, por si só, por nós mesmos, não faríamos. Mas nos deixa sossegado para fazer tudo aquilo que a gente não tem força para fazer. Então a gente está chegando perto do Pentecostes, né, onde a gente relembra exatamente isso que está aqui descrito, né, no texto que foi lido de Atos. Então que a gente possa, enquanto espera pelo nosso culto, né, de Pentecostes, aguardar, certo, a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas e responder a Ele. Então, para finalizar, como diz na oração, né, aqui do devocional, assim, ó, Espírito Santo, fico exausto quando tento fazer as coisas acontecer. Vem sobre mim e ajuda. Então, como a gente diz, né, como a gente diz na nossa liturgia, né, tem um momento que a gente diz: vem, Senhor Jesus, que a gente possa dizer também: vem, Espírito Santo de Deus, nos capacita, nos habilita para fazer aquilo que sem Ti nós não podemos fazer. Amém? Então vamos orar para encerrar. Justo eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós Te louvamos, Te agradecemos por tudo e pedimos a Ti, Senhor, que nos abençoe conforme a Tua vontade. Vai, Senhor, enviando o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, para que, revestidos do poder do Espírito Santo, Pai, a gente possa fazer coisas que por nós mesmos nós não poderíamos fazer, para que Teu santo nome seja glorificado, Pai. Abençoa os irmãos da nossa comunidade, abençoa os pastores e pastoras, todos os trabalhos da nossa paróquia. Abençoa, Senhor, os jovens que irão se batizar nesse final de semana, Senhor, e que Tu estejas, Senhor, a revesti-los com o Teu poder. No mais, Senhor, vai trabalhando nas nossas vidas, cura as enfermidades, abre porta de emprego, tira qualquer ansiedade que nós possamos, Senhor, estar passando nesse momento e nos ajuda, Senhor, a esperar revestimento do poder do Teu Espírito Santo e agir conforme a Tua vontade, Pai. No mais, dá-nos um resto de dia tranquilo, com um sono reparador, no momento em que formos deitar nossas cabeças nos nossos travesseiros para dormir, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço, desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, é isso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.